O exercício 2 diz assim: um condutor tem raio de 1 milímetro, ok? Então esse raio de 1 milímetro eu tenho lá na minha fórmula da segunda lei de Newton? É uma resistividade, é um comprimento ou é uma área? Vai pensando aí. Comprimento de 5 metros, então, opa, comprimento tem lá na fórmula. 5 metros. E é construído de uma substância cuja resistividade é 6 vezes 10 a menos 8 ons vezes metro. Então a resistividade é a letra Rho. 6 vezes 10 elevado a menos 8 ohm vezes metro. Faltou a área, ok? Então o que significa? Que com esse raio eu preciso calcular a área do fio, ok? Como que eu calculo a área tendo raio? Lembra como que faz? Então, o nosso primeiro passo para esse exercício é encontrar a área. Então, eu tenho que, através do raio, encontrar uma área. Então, tem uma fórmula bem conhecida que é a fórmula da área. Como que eu calculo a área? Π vezes um raio ao quadrado. Então, essa fórmula é bem interessante você anotar porque você sempre vai utilizar aí caso a área ela não esteja no exercício e você precise calcular. Então, olha lá. Então, eu tenho um raio de 1 milímetro. Ok? Então, eu vou jogar aqui no raio. A área vai ser igual a π vezes o raio, que é 1 milímetro, ao quadrado. E assim eu vou encontrar a área. Pegando minha calculadora, ligo ela aqui. Π, quanto que é o π? Ah, o π já tem na calculadora. Em cima do EXP tem o π. Tá vendo que ele está em amarelo? O que eu posso fazer para encontrar esse π aqui na calculadora? Clico no botão Shift, que também é amarelo. O Shift eu aperto e o EXP. O EXP ele vai aparecer o π lá em cima. Então, π vezes o 1 elevado ao quadrado. Como que eu elevo ao quadrado? Chapeuzinho, 2. Então, vou apertar igual. Aparece aqui, ó, π vezes 1 ao quadrado é 3,14. 3,14. Qual que é a unidade de medida dessa área que a gente encontrou? Se o raio era em milímetros, então o meu resultado, o resultado que eu vou ter aqui na área, também vai ser em milímetros. Só que como a área ela tem uma unidade de medida ao quadrado, então o resultado aqui da área vai ser em milímetros quadrados. Só que você lembra que a área ela não pode ser colocada lá na fórmula da segunda lei de Ohm em milímetros quadrados, eu tenho que transformar para metros quadrados, como foi lá no exercício 1. Então, o que eu vou precisar fazer? Segundo passo, converter de milímetros quadrados para metros quadrados. Como que eu converto? Lembra que sempre que tiver 1 milímetro quadrado, eu pego essa área e multiplico por 10 elevado a menos 6? Então, vai ser isso que a gente vai fazer, ó. A área vai ser 3,14. Eu vou tirar esse mzinho e vou adicionar 1 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Opa, agora a minha área já está em metros quadrados. Agora eu tenho aqui, ó, 3,14 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Como que é a segunda lei de Ohm? Resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. A resistência vai ser igual a resistividade, 6 vezes 10 a menos 8, vezes o comprimento, que é 5. Tudo isso dividido pela área que eu já encontrei aqui. Dividido pela área que é 3,14 vezes 10 a menos 6. Se eu tenho a calculadora, fica muito mais fácil. Se não tiver, vou ter que calcular tudo à mão. Isso já vai fazer parte de uma matemática básica. Então, para colocar na calculadora, lembra sempre que você precisa colocar
parênteses em cima, parênteses embaixo. Senão a calculadora ela pode se confundir onde ela vai fazer a divisão. Ok? Então, como que eu vou fazer lá na calculadora? Abro parênteses, 6 vezes 10 elevado a menos 8 vezes 5. Fechou a linha, o que eu faço? Fecho parênteses. Dividido por, abre parênteses de novo, 3,14 vezes 10 elevado a menos 6. Fecha parênteses, igual, esse aqui é meu resultado, 0,095. Tá vendo que esse resultado ele é muito baixo? Ele é um valor abaixo de 1, então eu posso utilizar um prefixo. Como que eu faço para transformar em prefixo isso? Clico no botão ENG. Clicando no botão ENG, ele já faz uma conversão direta, não precisa usar aquela tabelinha. Se você quiser usar a tabelinha, também pode. Então, o meu resultado aqui na calculadora deu 95,54 e aqui em pequenininho está escrito vezes 10 elevado a menos 3. Então, 95,54 vezes 10 a menos 3, lá na nossa tabelinha a gente sabe que a gente pode tirar esse 10 a menos 3 e colocar uma outra coisa. 10 a menos 3 é uma coisa, 10 a menos 6 é outra, 10 a menos 9 é outra. 10 a menos 3 é o quê? Mili, 10 a menos 6 micro, 10 a menos 9 nano. Então, se eu tenho 10 a menos 3, eu troco pelo mili. Então, a minha resistência vai ser igual a 95,54 mili. Não pode esquecer a unidade de medida, ohm, que é a unidade de medida de resistência. Exercício 3 diz o seguinte: um fio de alumínio possui um diâmetro de 10 milímetros e a resistividade do alumínio é 2,8 vezes 10 a menos 8. Opa, isso aqui a gente pode usar lá na segunda lei de Ohm, correto? Então vamos lá. 2,8 vezes 10 elevado a menos 8 ohm vezes metro. Se esse fio for utilizado 107 metros, então esses 107 metros é o comprimento do fio. O comprimento do fio é o L. 107 metros. Qual será a sua resistência? Para calcular a resistência, utilizamos a segunda lei de Ohm, que é ρ vezes L sobre A. Mas eu não tenho A. O que eu preciso fazer? Preciso encontrar a área. No último exercício a gente lembrou lá, recordou que para calcular a área a gente calcula pela fórmula π vezes o r ao quadrado, mas eu não tenho o r também, eu tenho só o diâmetro. Então vamos relembrar mais uma coisinha. Se eu tenho uma circunferência e essa circunferência tem um raio, o que é o raio? O raio ela vem de uma extremidade da circunferência até o centro dessa circunferência. Isso eu chamo de raio. É o que a gente tinha lá no exercício 2. Só que nesse caso a gente não tem um raio, a gente tem um diâmetro. O que é o diâmetro? É de uma extremidade até a outra. Daqui até aqui de uma circunferência. Isso eu chamo de diâmetro. Então você concorda que o raio é a metade do diâmetro? Concorda? Então o que eu preciso fazer como meu primeiro passo? Primeiro passo, eu preciso transformar diâmetro para raio. Ok? Para calcular o raio, eu sei que o diâmetro dividido por 2 eu vou encontrar o raio, porque o raio é a metade do diâmetro. Então o diâmetro que eu tenho lá é 10 milímetros. Vou pegar esse 10 e vou dividir por 2. 10 divididos por 2 é 5. Então o raio do exercício está em 5 milímetros.
Qual que é o segundo passo que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar a área. Segundo passo, eu preciso encontrar a área. Como que eu calculo a área? Aquela fórmula do exercício 2 que a gente já fez. A área é igual a π vezes o raio ao quadrado. A área vai ser igual a π vezes o raio que eu já tenho aqui, está em milímetros. Vou jogar aqui 5 ao quadrado. Então, a minha área vai ser área igual a... Vou pegar lá minha calculadora e vou jogar aqui. Π está em cima do EXP, então eu aperto Shift, EXP, apareceu o π, vezes 5 elevado ao quadrado, que é o chapeuzinho, elevado ao quadrado, igual, meu resultado ali deu 78,5. Vou pegar só uma casa depois da vírgula. 78,5. Qual que é a unidade de medida da área? Se eu joguei o raio em milímetros aqui nessa fórmula, então o cálculo da área vai dar em milímetros também. Só que a área vai dar ao quadrado, milímetros ao quadrado. Posso jogar direto aqui já nesse cálculo da lei de Ohm? Não posso. Por quê? Porque a área ela tem que ser sempre em metros quadrados. O comprimento já está em metro, a resistividade está 1 vezes metro, mas a área não está em metros quadrados, está em milímetro. Então, qual que é o terceiro passo que eu preciso fazer? Transformar de milímetros quadrados para metros quadrados. Se você já viu os dois últimos exercícios, você sabe que quando eu tenho um milímetro e quero transformar para metro, eu posso jogar na calculadora uma potência de 10 elevado a menos 6. Então, 78,5, eu vou substituir esse mzinho ao quadrado por 10 elevado a menos 6, vezes 10 elevado a menos 6. Agora sim, a minha área está em metros quadrados. O que eu faço agora? Agora eu vou usar a segunda lei de Ohm. Resistência igual a resistividade, que é 2,8, vezes 10 a menos 8, vezes o comprimento, que é 107, dividido pela área, que é 78,5, vezes 10 a menos 6. Resistência é quanto? Só jogar na calculadora. Não pode esquecer de colocar parênteses em cima e embaixo, senão a calculadora ela não vai saber o que está sendo dividido pelo quê. Em cima e embaixo. Ok, agora vamos jogar tudo na calculadora. Vamos lá, primeiro passo. Parênteses, 2,8 vezes 10 elevado, que é o chapeuzinho, a menos 8, vezes 107, fecha parênteses, dividido, que é a fração, dividido por, abre parênteses, 78,5 vezes 10 elevado a menos 6, fecha parênteses, igual. Deu um valor novamente, 0,038. Está menor que 1, eu preciso transformar para um prefixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar o botão ENG, ele já vai dar uma potência de base 10, sempre de 3 em 3. Então, no nosso caso, apertando o ENG, ficou 38,16, dá para usar duas casas depois da vírgula. E aqui está escrito no cantinho 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3. Então, 38,16 vezes 10 elevado a menos 3. Você sabe que 10 elevado a menos 3, eu posso substituir por mili. Sempre posso substituir por mili. Então, o resultado que eu posso colocar aqui, que fica mais interessante, é resistência igual a 38,16. Ao invés de 10 a menos 3, eu vou colocar mili.
E qual que é a unidade de medida de resistência? Ohm. Se esqueceu o ohm, está errado. Gostou da aula de hoje? Então se inscreva nesse canal, dá um like e se tiver alguma dúvida deixa aqui nos comentários que eu vou te responder, ok? Então até a próxima!